Olá pessoal, professor Emerson novamente com vocês para trabalhar a língua portuguesa com vocês que estão na primeira série. Lembrando que ao acessar o Classroom, entrem no link, marquem a presença de vocês e também façam essas atividades. Se você não tem acesso ao Class, está vendo as aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, vá até a sua escola, veja as atividades que você tem para fazer, faça as atividades em casa, devolva para que o seu professor possa fazer as correções devidas. Mas nós vamos dar continuidade às nossas últimas aulas que nós falávamos sobre fonética. Vamos ver nossos objetivos, continuar com o estudo da fonética e nós vamos interpretar algumas músicas. Lembrando que a fonética é o som da nossa língua portuguesa. Olha só para a gente começar. Lembra que na aula passada nós falamos de dígrafo? O que é o dígrafo? Quando eu tenho duas letras que produzem um único som? Lembram disso? Tenho aqui. Quando que nós temos um dígrafo? Em caatinga, expressão, língua ou quase? Vamos ver? Olha só. Tenho em expressão. Onde está o dígrafo, professor? Aqui nos dois S's. Mas esse Q e esse U, ele também não é um dígrafo? Ele vai ser um dígrafo se ele vier com um E aqui. Porque daí eu vou falar assim, ó, quase. Eu falo esse U. Só vai ser um dígrafo quando eu não pronunciar o U. A mesma coisa vai acontecer quando eu tiver o G e o U, ok? Não esqueçam disso. Informação muito importante. Trouxe para vocês o trecho de uma música do Lenine chamado Paciência. Vou fazer a leitura para que a gente possa começar a trabalhar com esses sons e também algumas interpretações. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Esse é só um trechinho, trouxe só duas estrofes para vocês da letra da música Paciência. Vou falar para vocês uma impossibilidade, certo, de interpretação. Lembrando que nós temos ali o eu lírico, então essas interpretações, ela tem muito de contexto histórico e também daquilo que eu estou vivendo. Mas uma das possibilidades é que essa letra, escrita tanto pelo Lenine como o Dudu Falcão, que é lá de 1999, traz uma reflexão a respeito do cotidiano, a correria do dia a dia, ou seja, a luta do corpo físico e o tempo em plena mudança de milênio. Olha só, veja que a letra é de 1999. Então, essa correria que estava acontecendo. Uma luta que somente se intensifica ao passar dos anos. Essa luta, essa correria do dia a dia, ela continua, certo? E está se intensificando, porque a cada vez nós temos mais coisas para fazer. Então, aqui eu tenho, ó, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, as coisas pediam calma, certo? Mas a correria não ajudava. Por quê? Porque o tempo acelera e pede pressa. Essa é uma das possibilidades de interpretação que nós temos. Mas agora, para a gente refletir, ó, em 2020, essa correria foi interrompida. Aconteceu alguma coisa esse ano que interrompeu essa correria, certo? Questões sobre a vida vieram à tona, então, além de ter interrompido a correria, as pessoas começaram a refletir sobre muitas coisas da vida. Reflexões sobre o que, como e quando fazer começaram a inflar os pensamentos de todo mundo. Então, se a gente for pensar na letra da canção, escrita lá em 1999, a gente vai ter a diferença entre contemporâneo e atual. O que é contemporâneo e o que é atual? Contemporâneo é algo novo, algo que está acontecendo naquele momento. Algo criado hoje em 2020 é algo contemporâneo. Mas o que é algo atual?
Algo atual é que, indiferente da data em que teve a criação, então nós vamos pegar essa música lá do ano de 99, indiferente desta data ser 1999, ela reflete muita coisa ainda nos dias de hoje. Eu consigo fazer uma ligação entre essa letra de 1999 com os acontecimentos de hoje, do ano de 2020. Essa é a diferença entre contemporâneo e atual. O atual, ele não quer saber a data em que foi escrito. Ele quer saber se aquilo, nos dias de hoje, ainda funciona. Isso é ser atual. E ser contemporâneo é ser algo novo mesmo. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão reler esses versos, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. E de acordo com a nossa conversa, vocês vão refletir a respeito desses versos e vão dizer, nos dias de hoje, o que poderia ser esse tudo? Olha, tudo pede um pouco mais de calma. O que seria esse tudo? Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu volto para a gente continuar. Então, refletiram a respeito desse tudo? Vou dar uma possibilidade para vocês, certo? Pensando nos dias de hoje. Podemos entender o tudo como um momento histórico em que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento histórico, algo diferente, devido à pandemia, e que vem exigindo de nós muita calma. Esse momento está exigindo de nós muita calma. Mas e o tudo? Esse tudo, olha só. A qual classificação dos pronomes? Vocês já viram pronomes. A qual classificação dos pronomes a palavra tudo pertence? Não basta você me dizer qual classificação. Você vai ter que explicar porque faz parte daquela classificação. Um tempinho para você pensar sobre isso, escrever aí no seu caderno e eu volto.
Conseguiram descobrir a classificação do pronome tudo? Vamos dar uma olhadinha? A palavra tudo pertence à classificação de pronome indefinido. Mas por que ele é indefinido? Pois o tudo é muito relativo. É importante que ele esteja contextualizado para que a gente saiba do que ele está falando, ao que ele está se referindo. Então, por isso, nós classificamos o tudo como um pronome indefinido. Ele precisa estar contextualizado para que a gente possa compreender, ok? Então, agora falando da fonética, lembra? Os sons. Olha só, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Algumas letras podem exercer sons diferentes, como é o caso do S e do C. Lembram na aula passada que vocês fizeram uma lista de palavras com a letra C, aquele C duro? Lembram disso? Então, a letra C pode exercer som diferente. Pode ter o som de C, como em escola, ou pode ter o som de S, como em acelera. E a mesma coisa acontece com o S. Ele pode ter som de S e pode ter som de Z. Isso vai acontecer com outras letras também, por exemplo, o X, certo? Então, olha só, vocês vão fazer a leitura dessa estrofe e vão fazer o quê? O que eu preciso responder? Quais outras letras podem exercer um som diferente? Então, ela vai exercer o som dela, daquela letra que ela é, mas ela também vai exercer um outro som. É isso que vocês vão encontrar aqui no exercício. Encontre essas letras que podem ter outros sons e eu volto para ver se vocês conseguiram acertar. Então, conseguiram encontrar essas outras letras? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho o L, mas como assim ele exerce outro som? Olha só, na palavra acelera, ele tem o som de L mesmo, lera, certo? Mas aqui no vou na valsa, esse L do valsa tem som de U. E olha só que interessante, a palavra rara, ela tem esses dois R's, mas cada um com um som diferente. Primeiro o R tem um som e depois o outro R tem outro som. Falem aí a palavra em voz alta para vocês verem se vocês não conseguem perceber a diferença desses sons. Então, são as letras que possuem sons diferentes. Trouxe para vocês uma letra de um trecho, é só um trechinho, de uma letra de música que ela é muito diferente do que nós estamos acostumados. Quem canta a música é o Teatro Mágico, tá? E a música chama Zaluzejo.
Vou fazer a leitura para vocês desse trechinho. Pigilógico, tauba, ceralítica, sucrítio, graxite, vrido, zaluzejo. Eu sou uma pessoa muito divertida. Só um trechinho da música para vocês. E agora para a gente pensar. É possível compreender os versos? Esses versos ali que eu trouxe para vocês. É possível compreender? Compreender o que eles querem dizer? Vou dar um tempinho para vocês refazerem a leitura e ver se é possível compreender. Faço uma sugestão para vocês. Leiam em voz alta. Por quê? Porque o som vai nos ajudar a compreender as palavras. Um tempinho para vocês fazerem isso e eu volto. Então, conseguiram fazer essa leitura aí? Viram se é possível compreender? O que eu trouxe para vocês? Que é possível devido à fonética, aos sons que ela traz. Então, por exemplo, aqui, ó, vrido, tauba, pigilógico, ela está escrita de forma diferente do que nós estamos acostumados. Mas pelo som, eu consigo perceber ali quais são essas palavras, ou seja, que palavra que é o vrido? Está escrito diferente do que eu estou acostumado. Mas você consegue compreender que a palavra é vidro, certo? Tauba, a mesma coisa. Você consegue perceber que é uma tábua. E pigilógico. Mas pigilógico, professor, ficou diferente. É psicológico, certo? Então, tudo isso eu tenho pelo som. Por isso que eu disse para vocês que era interessante que vocês pronunciassem as palavras. Nesse trecho, eu sou uma pessoa muito divertida. Acontecem os encontros vocálicos. O que são vocálicos, professor? São encontros de vogais, certo? Podemos tê-los em uma mesma sílaba ou sílabas separadas. Essas vogais podem ficar na mesma sílaba, quando você divide ali a sua sílaba, ela pode ficar na mesma sílaba, ou vai ficar em sílabas separadas. Quando ela fica na mesma sílaba, nós vamos chamar de ditongo, quando for duas vogais na mesma sílaba, ou tritongo, quando for três vogais na mesma sílaba. Então, ditongo ou tritongo, até três vogais na mesma sílaba. Quando isso acontecer, somente uma delas é considerada vogal. A outra eu vou chamar de semivogal. A vogal é aquela que eu vou pronunciar mais forte e a semivogal é aquela que eu vou pronunciar mais suave. Quando as vogais ficam em sílabas separadas, eu vou chamar de hiato. Então, o que é um hiato? Vogais em sílabas separadas, certo? Nós já falamos sobre isso.
Em quais palavras, nesse trecho aqui, ó, eu sou uma pessoa muito divertida, em quais palavras nós temos um encontro de vogais? Você vai separar essas palavras e classificá-las em ditongo ou hiato. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba, hiato, vogais em sílabas separadas. Vou dar um tempinho para você fazer o exercício e volto para corrigir. Então, conseguiram encontrar? Fácil a atividade, né? Então, ó, eu sou pessoa e muito. É onde eu tenho ali esses meus encontros de vogais. Quais são os ditongos? O eu, o sou e o muito. Olha só que o u e o i ficam juntos quando eu separo. E qual é o meu hiato? A pessoa, certo? Pessoa que é meu hiato. O o se separa do a. E depois eu tenho o encontro vocálico, a semivogal. Lembra que eu falei? Uma única é vogal e depois a outra vai ser sempre vogal. Lembrando a vocês que a letra A, ela vai ser sempre vogal, certo? Para vocês entenderem, ó, pronúncia. Tenho aqui a semivogal, que é o I, e o A, que vai ser a minha vogal. Se você tiver ali o encontro de vogais, um ditongo ou um tritongo, que tem a letra A, você sabe que o A vai ser vogal e as outras vão ser semivogais. Mas, agora eu vou pedir para vocês classificarem aqui, ó, essas palavras que não têm a letra A. Você vai classificar em vogal e semivogal. Vogal, aquela que você pronuncia mais forte. Um tempinho para você fazer isso, volto para ver se vocês acertaram.
Será que vocês conseguiram descobrir aí qual é a vogal e qual é a semivogal? Tenho quase certeza que todos vocês conseguiram, mas vamos dar uma olhadinha? No eu, o E é a vogal, o U a semivogal. No sou, o O é a vogal e o U é a semivogal. E no muito, o U vai ser a vogal e o I a semivogal. Só para reforçar mais uma vez, a vogal é aquela que você pronuncia mais forte. A semivogal você pronuncia mais leve, mais fraco, ok? E agora, nos fonemas da palavra aguerrido aparecem o quê? Eu tenho essas atividades, essas alternativas aqui. O que está aparecendo ali nesta palavra aguerrido? Vou dar um tempinho para vocês analisarem as alternativas e eu volto para corrigir. Então, conseguiram analisar as alternativas? Vamos dar uma olhadinha para ver se vocês conseguiram acertar? Tenho 4 vogais e 3 consoantes. Nós estamos falando do som, certo? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos falando do som. Aguerrido, lembram? O G e o U ali vai formar um único som. Os 2 R's formam também um único som. Por isso que eu tenho 4 vogais e 3 consoantes no que diz respeito ao som. E se tirarmos o acento da palavra pronúncia, como que vai ficar essa separação? E como classificaremos esse encontro vocálico? Então, pronúncia, se eu tirar o acento, vai existir a palavra, certo? Eu tiro o acento, a palavra tem significado, digamos assim. Mas, como que eu vou separar se eu tirar esse acento? Ok? Vou dar um tempinho para você responder essa questão e volto para a gente continuar com os sons da fala.
Então, conseguiram tirar? Lembrando, como que vai ficar a palavra? Ela vai deixar de ser pronúncia e vai ser pronuncia, do verbo pronunciar. Então, eu tenho aqui pronuncia. Como eu vou separar essas minhas vogais, nós vamos ter ali um hiato, lembram? Hiato, vogais separadas, ok? Não esqueçam disso. O encontro consonantal acontece quando temos duas consoantes. Então, encontro vocálico, duas vogais. Encontro consonantal, duas consoantes juntas na mesma palavra, podendo ser separadas ou não. Então, eu vou ter um encontro consonantal quando eu tiver consoantes juntas na mesma palavra, não necessariamente na mesma sílaba. Trouxe aqui, ó, encontro e palavra. Aqui eu tenho na mesma sílaba, mas aqui eu tenho em sílabas separadas. Estão vendo? E não confundam esse encontro consonantal perdão. Não confundam esse encontro consonantal com aquele som que nós temos de duas letras juntas, com um único som. Lembram o RR? Eu tenho que prestar bem atenção. O RR tem um único som. Então, é isso que você não pode confundir. Porque aqui, ó, por exemplo, entrou, eu tenho tanto o som do T como o som do R. Continuando. A palavra chuvinha, afirmamos o que sobre ela? Possui 8 letras, possui 6 fonemas, 2 dígrafos ou é proparoxítona? Vou dar um tempinho para você pensar a respeito disso e eu volto para corrigir. Então, conseguiram analisar aí? Olha só, todas estão corretas? Não, estão corretas a 1, a 2 e a 3. Ela não é uma proparoxítona. Vocês aprenderam comigo. Todas as proparoxítonas precisam ter acento. E nessa palavra nós não temos um acento. Continuando lá com zaluzejo. Mas quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebola e não vai S em infeliz, que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X, acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Tudo bem. No verso, mas quando alguém te disser tá errado ou errada, temos essas opções. O que vocês vão ter que contar? Quantidade de palavras, quantidade de sílabas, quantidade de dígrafos. Então, vou pedir para vocês, escrevam aí no caderno, façam a separação para a gente ver esse resultado.
Então, chegaram ao resultado? Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho 4 dígrafos, ou seja, eu tenho 2 letras com um único som e 2 ditongos, vogais na mesma sílaba. É isso que está acontecendo ali naquele trecho. Mas eu tenho uma crítica. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Qual é essa crítica que eu tenho nesse trecho, nesse verso? Qual a crítica que está sendo feita? Vou dar um tempinho para você analisar e eu volto para a gente conferir. Então, conseguiram perceber essa crítica? Olha só, é possível a gente compreender que mais do que a fala, mais do que falar, as atitudes são muito importantes para nos caracterizar enquanto sociedade. É isso que ele está falando. Acredito que errado é aquele que fala correto, mas não vive o quê? Diz. É isso que nós conseguimos compreender. Um quiz para a gente terminar. Na ortografia da língua portuguesa, usam-se frequentemente combinações de 2 letras para representar um só som. Lembra? O dígrafo. Isso não ocorre na palavra florescendo, mancha, dissecava ou exonerado. Onde eu não tenho aqui 2 letras para formar um único som? Claro, na palavra exonerado, porque eu não tenho esse som, ok? O que nós aprendemos hoje? A fonética vem estudando esses sons da língua, nós estamos hoje na 3ª aula sobre fonética. As letras possuem sons mínimos, vogal, semivogal. A pronúncia das palavras está intimamente ligada às características pessoais e sociais dessas pessoas, tá? E para vocês conhecerem, o livro A Língua de Eulália, o Portal da Língua Portuguesa e as músicas que eu trouxe, Paciência do Lenine e Zaluzejo do Teatro Mágico. Sugiro que, se vocês puderem,
deem uma ouvida nessas músicas. Por hoje eu agradeço e aguardo vocês na próxima aula.